Reflexão diária do Evangelho, Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serva a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, e a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, este Evangelho ressalta a dificuldade dos discípulos entenderem Jesus. Enquanto Jesus falava a respeito de sua paixão e morte, os discípulos estavam pensando em honrarias ou privilégio atribuídas a quem ocupasse o primeiro lugar. Jesus mostra para eles que, para ser o maior, primeiro tem que ser o menor, ou humilde, ser aquele que serve, ao contrário daqueles que têm pretensões de ser servido, como ele nos deu exemplo lavando os pés dos discípulos. Pois para Jesus, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Último não no sentido negativo, mas no sentido de humildade livre e sem complexo de inferioridade. Nota-se que sempre quando alguém quer ser o maior, provoca discussão e pode acabar gerando violência e dominação. Querer estar acima dos outros, buscar honrarias e privilégios, não condiz com o Evangelho anunciado por Jesus. No mundo de hoje, essa conduta pode alimentar o carreirismo e até mesmo a corrupção. Por isso, essa não pode ser jamais a atitude de quem está a serviço do reino de Deus. Quando se busca grandeza e poder, coloca seu interesse particular, pessoal ou de grupos, acima do bem dos demais, favorecendo aos desmandos e corrupção. Às vezes, também nós queremos ter o primeiro lugar, ser grande, ser maioral, ter sucesso aqui na terra e também no céu. Mas não pensamos no encargo que isso pode nos acarretar. Para nós, que hoje nos propomos a ser discípulos ou discípulos do Senhor, Jesus também esclarece:
para seguir os seus passos, precisamos acolher as dificuldades próprias da missão, com humildade, sem querermos ser distinguidos ou distinguidas dos outros, visando ocupar postos mais elevados, como os discípulos pretenderam. Por isso, Jesus nos ensina também: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que tenhamos a coragem de servir a Cristo, acolhendo e servindo os pequeninos, repetindo os mesmos gestos de Jesus, pois é Ele que acolhemos e servimos, quando gastamos nosso tempo e doamos a vida em favor dos demais. Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reflexão diária do Evangelho. Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, este Evangelho ressalta a dificuldade dos discípulos entenderem Jesus. Enquanto Jesus falava a respeito de sua paixão e morte, os discípulos estavam pensando em honrarias ou privilégio atribuídas a quem ocupasse o primeiro lugar. Jesus mostra para eles que, para ser o maior, primeiro tem que ser o menor, ou humilde, ser aquele que serve, ao contrário daqueles que têm pretensões de ser servido, como ele nos deu exemplo lavando os pés dos discípulos. Pois para Jesus, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Último não no sentido negativo, mas no sentido de humildade livre e sem complexo de inferioridade. Nota-se que sempre quando alguém quer ser o maior, provoca discussão e pode acabar gerando violência e dominação. Querer estar acima dos outros, buscar honrarias e privilégios,
não condiz com